Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, este estudo, aonde nós estamos estudando o livro de Atos dos emissários, dos Shalias, dos apóstolos. E hoje nós iremos estudar sobre o capítulo 17 e o capítulo 18. Como de costume, nós abordamos sempre 2 capítulos e analisamos o real sentido daquilo que Paulo estava se referindo, daquilo que Paulo estava trazendo, daquilo que Shaul e os emissários estavam se preocupando. Então, por isso que você pode também acompanhar os estudos do livro de Romanos. Nós decidimos colocar o livro de Romanos em primeiro aí. Você pode ver embaixo, o livro de Romanos tem todo o livro de Romanos explicando detalhadamente o real sentido do que Paulo estava se referindo, do que Paulo estava tratando com os romanos. Infelizmente, nós temos visto aí muitas pessoas desacreditando da Brit Hadashah por causa do judaísmo ortodoxo e tradicional. Infelizmente, muitos têm se inflamado e se voltado para a fábula e rejeitado o ensino sadio, o ensino verdadeiro que Yeshua deixou. Então nós vamos ler como de costume e vamos no decorrer explicando o real sentido. Diz o seguinte, Atos 17, nós vamos ler o 17 e vamos ler o 18. Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Ou seja, era de costume dele ir numa sinagoga, segundo o seu costume. Shaul foi à sinagoga e por 3 Shabatot deu-lhes drash com base no Taná, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e que este Yeshua que ele anunciou é o Messias. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram-se seu destino ao de Shaul e de Silas. O mesmo fizeram muitos gregos, tementes ao Eterno, muitos gregos, e não poucas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres com alta posição também se voltaram para o Eterno. Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. É natural que os judeus incrédulos, que se dizem judeus, incrédulos, que não confiam, que não querem falar da Brit Hadashah, fiquem com inveja. É como diz o rabino, uns rabinos, ou rabino, não vou citar nomes, para não dar mérito. Estou brincando, tá? Mas o mérito é dele. Ele diz o seguinte: se está ruim, faça melhor. Tenha potencial. E diz o seguinte: ficaram com inveja, por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé que perambulava perto da praça do mercado e deram início a um tumulto da cidade. O que Paulo estava fazendo, gente? Nada. Paulo não estava fazendo nada demais. Ele só estava falando da morte de Yeshua com base no Taná. E os judeus incrédulos reuniram pessoas ruins, que sempre é assim. Pessoas se unem a pessoas ruins para difamar, para desmoralizar pessoas. Fez um tumulto, uma confusão. Está escrito. Atacaram a casa de Jason, esperando encontrar Shaul e Silas e levá-los para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui, e Jason permitiu que eles ficassem em sua casa.
Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador. Aonde está isso, gente? Então, decreto de imperador, gente, ele não está falando disso não. Porque afirmam que existe um outro rei Yeshua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que só depois de Jasson e os outros terem pago a fiança estipulada, eles o deixaram ir. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. Ele foi para a igreja? Não, foi para a sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre, inteligente, usava o entendimento, de caráter mais nobre do que os Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Tanar todos os dias, para ver se o que Shaul dizia era verdade. Está escrito, muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Veja, temos que ser como os bereianos, analisar a questão, analisar o que a pessoa está falando ali. Mas hoje em dia não é assim. A pessoa chega numa sinagoga, chega numa comunidade, chega onde quer que seja, ela chega, em vez dela analisar a questão, ela abraça tudo que dão para ela. Ela come tudo. Ela come tudo, sem resmungar, sem nada. Come tudo, come tudo. Aí se lasca. Tem que analisar. Peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Deixa eu ver o que ele está falando, este homem está dizendo. Deixa eu ver. Vê se consta aqui nas escrituras. Consta? Ah, então vamos dar crédito. Vamos dar crédito para essa pessoa. Baruch Hashem, vamos lá. Quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que a palavra do Eterno estava sendo anunciada por Shaul em Bereia, sempre tem o sem vergonha que fica perseguindo, querendo saber da tua vida, onde você está. É assim, vai ser assim. O que ele está fazendo? Aí, fica perseguindo Paulo. Onde Paulo foi? Onde ele está? Para me ir lá perturbar a vida dele. Vá para se lascar, pai. Deixa de mão. Paulo, se eu fosse Paulo, eu falava: rapaz, vocês estão atrás de mim, que diabo? Se toca, vão procurar o inferno, vai procurar Satanás. Vai atrás dele. Oxi, larga de mim, larga do meu pé. Tô brincando, tá, gente? Mas é sério, é sério, é sério. Aí, ó, dirigir-se também para lá com o propósito de criar confusão e agitar a multidão. De novo, meu, esses caras perseguindo. Oh, meu pai. Os irmãos enviaram Shaul de imediato para o litoral. Deixa eu pegar aqui para acompanhar, para não perder. Ao passo que Silas e Timóteo permaneceram onde estavam. Os acompanhantes de Shaul o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo viessem assim que fosse possível. Enquanto Shaul esperava por eles em Atenas, seu espírito ficou muito angustiado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso ele mantinha discussões na sinagoga com os judeus. Todo lugar tinha sinagoga, em todo o país. E os tementes ao Eterno, bem como na praça do mercado, todos os dias com quem se encontrava por ali. Também um grupo de filósofos epicureus e estoicos começou a se encontrar com ele. Alguns perguntavam: o que este tagarela está tentando dizer? Outros, porque ele anunciava as boas novas a respeito de Yeshua e da ressurreição, diziam: ele fala como um propagandista de divindades estrangeiras. Isso aqui é os filósofos, tá? Os filósofos, blá 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 blá. Eles gostam de falar, os filósofos. Fazer que é bom, criar vergonha na cara, ninguém quer.
Então os levaram ao concílio máximo, dizendo: podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Algumas coisas que ouvimos de você soam estranho para nós, e queremos saber o seu significado. Todos os atenienses, os estrangeiros que ali viviam, passavam tempo falando ou ouvindo a respeito das últimas novidades dos intelectuais. Se reuniam na praça, os intelectuais, os filósofos, ficavam debatendo, conversando, jogando conversa fora. Shaul levantou-se no meio da reunião do concílio e disse: homens de Atenas, percebo quão religiosos vocês são em todos os aspectos. Porque andando pela cidade observei seus santuários e encontrei até um altar no qual estava escrito: a um Deus desconhecido. Portanto, aquele a quem vocês adoram sem conhecer é quem eu lhes anuncio. O Eterno criou o universo e tudo que nele há, que é Senhor do céu e da terra. Não habita em templos erigidos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe falasse algo, porque ele mesmo que dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um homem ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra e fixou os limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiram. O Eterno fez isso para que as pessoas procurassem por ele e talvez o alcançassem e encontrassem, embora na verdade ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas dentre vocês, ele conhecia a filosofia. Todos nós somos na verdade seus filhos, assim visto que somos filhos do Eterno. Não devemos supor que a essência divina seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra moldada pela técnica de imaginação humana. No passado, o Eterno não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se voltem para ele abandonando os seus pecados, porque ele estabeleceu o dia em que julgará a terra habitada e os fará de forma justa por meio do homem a quem designou. E deu provas públicas disso a todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros disseram: queremos ouvi-lo outra vez a respeito deste assunto. Assim Shaul deixou a reunião. Alguns homens juntaram-se a ele e passaram a confiar, incluindo Dionísio, membro do concílio máximo, e também uma mulher chamada Damares, e outros passaram a crer com eles. Capítulo 18. Depois disso, Shaul deixou Atenas e foi para Corinto, onde encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recém-chegado à Itália com sua mulher Priscila, porque Cláudio havia expedido um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Aqui você entende que Cláudio era o imperador da época. Shaul foi vê-los e, por terem a mesma profissão, fabricante de tendas, ficaram morando com eles e também trabalhando juntos. Paulo tinha profissão. E hoje nós vemos muitos pastores sem profissão e se dizem apóstolo, emissário. E vou mais além, existe muito uroche sem profissão e quer ser Oxe. Quer ser Oxe. Cuidado. Ai, ai. Todo Shabat, Shaul debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Depois de Silas e Timóteo terem chegado da Macedônia, Shaul passou a dedicar-se exclusivamente ao anúncio da mensagem, testemunhando cabalmente aos judeus que Yeshua é o Messias. Quando, porém, eles se lançaram contra Shaul e começaram a insultá-lo, ele sacudiu a roupa e lhe disse: que seu sangue recaia sobre vocês. Da minha parte, de agora em diante irei para os Goim.
gentios. Assim ele entrou na casa de um temente ao Eterno, chamado Tício, justo, que era vizinha da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, depositou sua confiança no Senhor. Existe um líder na sinagoga. Existe um Rosh. Existe um líder, um Rosh. Existe uma pessoa, um rabi, um mestre que ensina. Existe. Devemos saber disso. Existe. Depositou sua confiança no Senhor com toda a sua casa. Também diversos coríntios que ouviram confiaram e foram imersos. Ao requisito básico para quem confia em Yeshua, quem acredita, se emerge, ser imerso, batizado, como chama a igreja. Certa noite, em uma visão, o Senhor disse a Shaul, o Eterno: não tenha medo, mas continue falando, não pare, porque eu estou com você. Ninguém conseguirá machucá-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Portanto, Shaul permaneceu ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhe a palavra do Eterno. Quando Gálio era governador da Acaia, os judeus incrédulos fizeram um acordo para atacar Shaul e levá-lo ao tribunal, dizendo: este homem está tentando persuadir o povo a adorar o Eterno de uma forma contrária à Torá. Shaul ia defender-se quando Gálio disse aos judeus: ouçam, judeus, se esse fosse o caso de alguém ter sido ferido ou de um delito sério, eu o ouviria com toda a paciência. Esse assunto, porém, envolve questões relativas a palavras e nomes da lei de vocês. Portanto, ele deve ser tratado por vocês mesmos. Recuso-me a julgar tais assuntos. Inteligente ele. Muito inteligente esse governador. Aprendeu com aquele lado, com o que condenou Yeshua, né? Que mandou açoitar, né? E mandou retirá-lo do tribunal. Eles agarraram Sóstenes, o líder da sinagoga, outro líder, e os espancaram diante do tribunal. Gálio, porém, não demonstrou nenhuma preocupação. Shaul permaneceu ali por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, após ter cortado o cabelo em Secreia, fazendo um voto. Estava com ele Priscila e Áquila. Este voto é o voto do Nazireu, o voto do Nazireu. Ele deixou o cabelo crescer e ele cumpriu este voto. Não bebia vinho e não comia uvas, suco de uvas. Chegaram a Éfeso e ele os deixou ali, dirigiram-se à sinagoga e manteve o diálogo com os judeus. Eles lhe pediram que permanecesse um pouco mais, porém ele declinou. No entanto, em sua despedida disse: querendo o Eterno, voltarei novamente. A seguir zarpou para Éfeso. Aportando em Cesareia, subiu a Jerusalém e cumprimentou a comunidade messiânica e desceu a Antioquia. Passando algum tempo ali, atravessou as regiões da Galácia e a Frígia, fortalecendo os talmidins. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era orador, eloquente, com bastante conhecimento do Taná. Esse homem foi instruído sobre o caminho do Senhor e com grande fervor espiritual falava e ensinava acuradamente os fatos a respeito de Yeshua. Entretanto, ele conhecia apenas a imersão de Yohanan. Ele começou a falar de forma ousada na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no à parte e lhe explicaram o caminho do Eterno com mais detalhes. E escreveu aos talmidins de lá para que os recebessem. Quando chegou ali
ajudou bastante aqueles que mediante a graça passaram a confiar, porque ele refutava em público de forma poderosa e conclusiva os judeus incrédulos, demonstrando pelo Tanar que Yeshua é o Messias. Veja, os assuntos abordados nesses dois textos, nesses dois capítulos são: Paulo frequentava constantemente a sinagoga, debatia assuntos. Paulo debatia. E nós temos aqui uma outra pessoa que surgiu, e ele conhecia só a imersão de Yohanan, de João Batista. E nem por isso os discípulos o desprezaram, não. Pelo contrário, ele tinha eloquência, falava muito bem do Tanar, disputava, refutava os judeus incrédulos. E o que eu quero dizer com isso é que tem que haver um preparo. O assunto desses dois textos é que nós devemos ser preparados para manusear bem a palavra do Eterno, de maneira construtiva, de maneira sadia, para que haja conversão desses corações que estão precisando serem mudados. E outro detalhe interessante é que os imperadores, o governador, isso é fato histórico, cidades, países que Paulo Shaul, ele ia. E outro detalhe interessante, que é aqueles de Bereia, as mulheres de alta posição, as pessoas de Bereia, pessoas com entendimento aguçado, pessoas inteligentes, que quando Paulo falava, eles iam analisar no Tanar para ver se estava escrito. Isso nos arremete e nos deixa entender que devemos ser como essas pessoas. Devemos ser exemplos, devemos construir algo em harmonia com a Torá e com a Brit Hadashah. E assim façamos crescer o nome de Yeshua HaMashiach. E pela confiança de Yeshua HaMashiach, que fez a expiação pelos nossos pecados, ele possa construir nova criatura em nós. Este é o texto que eu deixo para vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. E que você possa se voltar para o Eterno, e que você possa viver conforme Ele deseja. Que a graça do Senhor esteja contigo, que a presença dEle esteja contigo, que a misericórdia dEle jamais se aparte da sua vida, e que Ele te dê a Shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.